De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira, amanhã, dia de clássico, 9h30 da noite. Hoje pela manhã no CT Carlos Castilho, o técnico Luiz Beldia fechou a preparação para esse jogo tão importante. A gente ainda não tem a escalação confirmada, apuração na verdade, a escalação oficial só amanhã, mas não temos ainda apurações em relação a uma possível mudança, a alguma possível mudança que o Zubeldia pode fazer pensando especificamente nesse jogo. A princípio, acho que ele vai manter a base da equipe que vem jogando e como a gente vem dizendo também, a tendência é de que Paulo Henrique Ganso esteja no banco de reservas depois de um longo período de inatividade, recuperado, vem treinando nos últimos dias, então passa a ser uma opção quando principalmente a Costa não tiver mais condições, estiver cansado, ele que vem sendo de fato, sem dúvida alguma, o principal jogador da equipe, né? Creio, pelo que já demonstrou o Zubeldia nesses últimos jogos, que ele não vai alterar, não vai colocar em prática uma estrutura tática diferente, tirando um atacante, colocando mais um volante, mesmo contra um adversário mais forte. É nessa base que ele está apostando, nesse time titular do Fluminense que ele está apostando, com essa trinca Hércules, Martinelli, Acosta, Canóbio, Serna, e hoje está jogando o Everaldo, gostando ou não, é a opção do Zubeldia neste momento. Será que ele pode vir com o John Kennedy, surpreendendo, fazendo uma mudança? Talvez a data FIFA, esses dias de treinamento durante a data FIFA, tenha mudado alguma coisa? Sempre é possível. E a gente tem que levar isso em consideração. Mas partindo do princípio de que o Zubeldia está tentando o máximo possível manter essa base definida, essa estrutura tática definida, eu imagino que o time não vai fugir muito disso amanhã no Maracanã. É claro, enfim, qualquer nova informação, novidade, a gente vai trazer aqui para você, tá? Se você puder, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, sempre muito importante contar com a ajuda, com a participação de todos. E a gente vai falar sobre um tema também que é muito importante, que é o projeto de revitalização de Laranjeiras e também investimento no CT Carlos Castilho, algo tão debatido, prometido pela gestão Mário Bittencourt, que não foi cumprido ainda dentro da gestão do Mário, mas que agora finalmente está tomando corpo e a gente já tem algumas datas e prazos. Colocando aí na tela essa matéria do Rafael Zarco. É um evento que eu gostaria de estar presente, porque a imprensa foi convidada, mas o convite foi feito hoje, 11 da manhã, e era 2 da tarde. Então não havia tempo hábil, logística para chegar a tempo e acompanhar de perto essa cerimônia que foi realizada na Câmara dos Vereadores, aqui no Rio de Janeiro, onde foi apresentado o projeto de lei para revitalização do Estádio das Laranjeiras, a sede social do clube e também o CT Carlos Castilho. O projeto ele trata de uma operação urbana consolidada para venda de um potencial construtivo, né, e capitalização de reformas de clubes de futebol, algo que está acontecendo também, até citando, não tinha nem lido ainda, mas está acontecendo, já aconteceu a mesma coisa com o Vasco em relação a São Januário. Então a PL do Fluminense vai para deliberação agora e votação na Câmara. O custo total da reforma com recursos advindos da venda desse potencial construtivo vai sair mais ou menos entre 200 e 300 milhões de reais. Esse projeto de lei tem algumas especificidades, diz aqui a matéria. Ele tem 120 meses ou 10 anos para a conclusão, depois da lei ser publicada. A área total para venda de potencial é de 103 mil metros quadrados. A maioria das áreas receptoras é na zona oeste da cidade. É o chamado Complexo das Laranjeiras. Teria arquibancadas revitalizadas, 6.300 lugares entre setores inferiores e superiores, com construção de arquibancada coberta para 700 pessoas. O texto também prevê implantação de gramado com material sintético, dotado de sistema de irrigação e drenagem. O objetivo é diminuir custos de manutenção. Então, gramado sintético é o que estão planejando. Já no CT, a ideia é ampliar o terreno, hoje com 33 mil metros quadrados, utilizando recursos para aquisição de imóveis nos arredores da sede tricolor, que fica ao lado aqui da Cidade de Deus. O projeto prevê mais campos e a recepção da categoria sub-20, que hoje treina em Xerém, para aumentar a integração com o profissional. Então, decisões importantes, sub-20 indo para o CT Carlos Castilho, ficando mais próximo do profissional, facilitando a observação da comissão técnica profissional. Isso é interessante. Aqui a gente tem os prazos. Mário Bittencourt diz que tem expectativa, superados todos os trâmites, de que as obras comecem em 2026 para conclusão em 2029.
já fora da gestão do Mário, ou vai ser Matheus Montenegro o presidente, ou Ademar Arraes, né? São os candidatos neste momento à presidência do Fluminense, eleição no próximo dia 29. Então, com essa etapa concluída, estamos finalmente tomando corpo, né? Estamos observando esse projeto sair do papel e acho que vai ser algo realmente incrível, absolutamente incrível. A gente vê Laranjeiras revitalizada, 6 mil pessoas, talvez jogos de pequeno porte ali, quem sabe, jogo de Campeonato Carioca, enfim, uma Laranjeiras muito mais viva e também, né, muito mais moderna. Eu estou com uma expectativa enorme sobre como isso vai ser desenhado e vai ser executado. E claro, CT também é muito importante, mais investimento, tá? Então, agora acho que são novidades mais consolidadas em relação àquilo que veremos nos próximos meses e anos daqui em diante com a execução desse projeto de revitalização das Laranjeiras. Isso para todo torcedor do Fluminense, para todo tricolor, é de fato muito especial. Assim como seria especial também contar com o retorno do zagueiro Nino, dele mesmo. A gente já falou, o nome do Nino foi especulado recentemente, na última janela, com a possibilidade de voltar. O Nino sinalizou que poderia voltar ao Brasil, que poderia voltar ao Fluminense. O Fluminense demonstrou interesse, chegou ali a falar diretamente com os russos do Zenit para tentar viabilizar. Naquele momento não houve acordo, porque o Zenit não queria negociar o Nino, apesar da vontade dele. Hoje o Bruno Andrade, lá na ESPN, ele publicou uma matéria afirmando que o Nino pode deixar o Zenit na próxima janela. Ele diz que o clube russo está disposto a negociar o zagueiro brasileiro para abrir uma vaga de estrangeiro em seu elenco. Mas essa decisão não passa pelo desempenho do Nino, que é titular da equipe. A gente já falou sobre isso, o Nino é titular absoluto. A ideia é encontrar um clube dentro desse planejamento, conseguir uma boa negociação e depois trazer jovens sul-americanos pensando no futuro, pensando em retorno financeiro, em revenda. O Zenit faz muito isso, né? Dá o histórico do Nino. Ele diz aqui que o Zenit, lembra, que investiu 5 milhões de euros na contratação dele, o que é nada, né? Nada, que o Nino saiu do Fluminense por um acordo de palavra, né? De que se chegasse proposta ele ia sair, e foi isso. Um absurdo, o zagueiro campeão da Libertadores e seleção brasileira sair por 5 milhões de euros, mas enfim, na época foi costurado assim. E ele diz que, a princípio, ele descarta um retorno ao Brasil, que a ideia do seu staff é permanecer no futebol europeu. Isso aqui eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assim, porque o Nino já falou que sim, poderia voltar ao Fluminense. O Mário tem contato direto com o Nino, eles são amigos. Então é claro que o Fluminense não ia fazer aquele movimento se o Nino não tivesse a intenção de voltar. Isso é óbvio, a não ser que tenha mudado agora. Porque tem a questão familiar, do filho, de ter uma rede de apoio aqui no Brasil, a não ser que isso tenha mudado. Aí é outra história. Mas é fato que ele teria, naquele momento, aceitado voltar para o Fluminense e que para ele, para a família, seria melhor por essa questão do filho, né, da logística, de ter a família ali mais perto para dar esse suporte, para oferecer o tratamento que o filho dele precisa, mais adequado, acredito também, dentro da visão deles. Então, enfim, é claro que se surgir um clube europeu chegar pesado ali, pode ser que eles mudem de ideia, porque é mais fácil às vezes ir para um país aqui que não está numa guerra aí como a Rússia está, que é um país mais complicado, talvez seja viável para eles também. Desempenho não é. O Nino foi titular nas 14 partidas do Zenit na atual temporada, 12 pelo Campeonato Russo. Em 24 a 25, atuou em 35 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Então é um jogador para eles muito importante. Para a gente nem se fala o que significaria um retorno de Nino. Seria algo absolutamente espetacular. A gente torce e acha que o Fluminense vai fazer um movimento, vai tentar, assim que tiver brecha, tiver oportunidade. Agora, quem sabe, não sei se essa SAF vai ser aprovada, se não vai, pode ajudar nesse sentido. Não sabemos em relação à capacidade de investimento que o Fluminense vai ter de imediato já nessa janela, porque mesmo se vier a SAF não vai ser agora, não vai ser tão rápido. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é fato. O Fluminense não vai estar sozinho nessa briga. E nem estou falando só dos clubes de lá, não. Clubes do Brasil também. Pode ter certeza que vocês já sabem quem vão chegar aí sondando, vai ter gente interessada. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. E aí pode valer a palavra dele, a preferência dele, dar preferência ao Fluminense, só que é o famoso
tem que conversar, tem que avisar lá os russos, né? Chegar com o dinheiro que os caras estão pedindo. Tem que combinar com os russos, né? E aí vai ter a grana para chegar no dinheiro que eles vão pedir? Ou vocês acham que eles vão vender por 5 milhões de euros? Vão sim, espera aí. Enfim, mas é isso, tá? Mais um movimento, uma sinalização de que, de fato, Nino está no mercado para a próxima janela e o Fluminense tem a obrigação de buscar a contratação dele. Olha só, nosso pré-jogo, se não tiver nenhuma notícia muito importante, 6 da manhã, como sempre aqui no canal do Leste, com tudo do Fla-Flu, absolutamente tudo, a gente conta com vocês e, claro, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tamo junto e voltamos assim que possível com mais informações.